Já tá vendo? Está começando agora o Canoa de Notícias, o jornal radiofônico do Tapajós de Fato, na Web Rádio Banzeiro. Uma canoa que navega pelas principais notícias do Tapajós, da Amazônia, do Brasil e do mundo. Confira os destaques da semana. Câmara de Santarém aprova processo para caçar o vereador Malaquias Motim, do PL. Parlamentares aprovaram por unanimidade a abertura da investigação após denúncias de que o vereador teria avançado com carro contra a manifestação indígena. MPF recomenda que o governo federal não use força policial contra a mobilização que acontece no terminal da Cargill, em Santarém. Órgão pede revogação de portaria que autoriza envio do Batalhão de Missões Especiais e afirma que repressão fere decisão judicial e tratados internacionais de direitos humanos. Até o momento, o governo não se manifestou. Ainda sobre a ocupação indígena, as lideranças do Tapajós foram a Brasília cobrar a revogação do decreto 12.600 de 2025. Comissão Indígena se reuniu com a ministra do Meio Ambiente e parlamentares e protocolaram um pedido de audiência pública para discutir a revogação. Decisões da Justiça do Amazonas e do Pará mandam retirar vídeos de jornalista paraense das redes sociais. Sindicato dos Jornalistas do Pará e FENAGE repudiam as medidas e classificam as decisões como censura prévia e assédio judicial contra o exercício do jornalismo. Estudantes quilombolas denunciam ataques racistas e tentativas de deslegitimação no Pará. Acesso à universidade é direito garantido por políticas afirmativas e não privilégio, afirmam representantes quilombolas. Estudo aponta riscos à saúde de ribeirinhos e comunidades tradicionais por consumo de peixes contaminados no oeste do Pará. Pesquisa da UFOP identificou mercúrio e arsênio acima dos limites seguros em espécies consumidas diariamente por comunidades da região. Amazônia em Foco. As principais notícias da região você escuta aqui. A Câmara Municipal de Santarém aprovou por unanimidade a abertura de processo que pode levar à cassação do vereador Malaquias, do PL. A decisão foi tomada na sessão de terça-feira, dia 10, após a análise de 6 denúncias, entre elas uma feita pelo movimento indígena. Segundo os relatos apresentados, o parlamentar teria avançado de carro contra uma manifestação indígena no cruzamento da Avenida Tapajós com a BR-163 e arrastado um dos participantes. Com a abertura do processo, foi formada uma comissão composta pelas vereadoras Alba Leal, do MDB, e Vanira Figueira, do PSDB, e pelo vereador Alberto Portela, do União Brasil. O grupo terá 90 dias para apurar fatos e apresentar relatório à presidência da Câmara, que decidirá sobre o andamento e possível julgamento do mandato. O Ministério Público Federal recomendou que o governo federal não utilize força policial contra a ocupação indígena no terminal da Cargill. A mobilização começou no dia 22 de janeiro e é contra a dragagem e a privatização do rio Tapajós, previstas no decreto 12.600 de 2025. O pedido foi feito na sexta-feira, dia 6. O MPF solicita a revogação de uma portaria que autoriza o envio do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar ao local. Para o órgão, a medida coloca em risco a integridade dos manifestantes e contraria a decisão da Justiça Federal, que negou reintegração de posse à empresa e determinou busca de solução pacífica para o conflito. O Ministério Público também afirma que repressão a uma manifestação pacífica, com presença de indígenas, incluindo mulheres, crianças e idosos, viola a Constituição e tratados internacionais de direitos humanos. As instituições notificadas tinham prazo de 24 horas para responder. Segundo o MPF, até o momento não houve manifestação. Lideranças indígenas do Tapajós estiveram em Brasília na terça-feira, dia 10, para cobrar a revogação do decreto 12.600 de 2025, que inclui a hidrovia do Rio Tapajós no Programa Nacional e autoriza obras como a dragagem do rio. Segundo os povos, a medida ameaça territórios, modos de vida e a biodiversidade da região.
O trecho previsto para a dragagem vai de Itaituba a Santarém e impacta comunidades indígenas, ribeirinhas e tradicionais. A agenda foi articulada com o apoio da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas. A comissão se reuniu com parlamentares e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e protocolou o pedido de audiência pública para discutir as hidrovias na Amazônia. As lideranças afirmam que, apesar da suspensão da dragagem, o decreto segue em vigor. Elas defendem a revogação da medida e o respeito à consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção 169 da OIT. Alter do Chão realizou o ato em apoio à ocupação indígena na entrada da Cargill na quarta-feira, dia 11. Uma carreata com ônibus, vans e carros particulares levou doações e reforçou a mobilização contra o decreto 12.600 em defesa do Tapajós. Confira na reportagem de José Marcos Tapajós. Ao decreto 12.600, não há privatização, não há dragagem do nosso rio Tapajós, que é um rio muito importante para nós, não só enquanto moradora, comunidade de Alter do Chão, mas para todo o nosso Santarém, nosso oeste do Pará, porque o Tapajós ele não é só um rio, ele é vida, ele é morada dos nossos ancestrais, é onde a gente tomou banho, onde tomou água, onde a gente pega nosso alimento do dia a dia. Esse rio é muito importante para nós. Nós, os botos, não podem viver sem rio, não podemos viver sem os peixes. Esse rio ele é muito importante para nós todos, para todos os moradores, para todos. Aqui em Alter do Chão, 90% é vivido do turismo, direto e indiretamente, gente. Isso é muito grave, isso é uma luta que nós estamos focados desde o começo, estamos lá. E nós fizemos esse ato para a gente ir hoje. A gente está indo todo dia, mas hoje a gente está indo em maior quantidade para dar essa força, para dizer não ao decreto, não a essa privatização, não a essa dragagem, porque o rio é vida, o rio é dos nossos ancestrais, para nós é fonte de vida. Duas decisões judiciais, uma no Amazonas e outra no Pará, determinaram a retirada de vídeos publicados pelo jornalista paraense Adriano Wilson nas redes sociais. As liminares também impõem restrições à nova publicação sobre o tema abordado. No Amazonas, a decisão atende a pedido de uma empresa contratada pela Secretaria de Educação do Pará e manda remover conteúdos sobre suspeitas de superfaturamento no Pará. A ação foi movida pelo prefeito de Belém, Igor Normando, do MDB, e determina a exclusão de vídeos sobre mudanças na lei de carreira do magistério municipal. As medidas motivaram notas de repúdio do Sindicato dos Jornalistas e da FENAGE, que classificam as decisões como censura prévia e assédio judicial. A defesa do jornalista afirma que vai recorrer e sustenta que as determinações violam a liberdade de imprensa e o direito à informação. O Tapajós de Fato e o Web Rádio Banzeiro manifestam solidariedade e apoio ao jornalista Adriano Wilson e repudiam decisões que tentam limitar a liberdade de imprensa de jornalistas comprometidos com a democracia. Estudantes quilombolas seguem sendo alvo de ataques racistas no Pará, mesmo após avanços no acesso ao ensino superior por meio de políticas afirmativas. Nos últimos 14 anos, quase 5.000 quilombolas ingressaram na universidade pelo processo seletivo especial para indígenas e quilombolas. Só neste ano, foram 380 aprovados. Um dos casos que ganhou repercussão foi o da jovem Olívia Natalina, do quilombo Engenho, em Baião. Aos 18 anos, ela ficou em primeiro lugar no curso de Direito, mas passou a sofrer ataques racistas e ameaças nas redes sociais. Olívia afirma que sua vaga não é privilégio, mas direito garantido por política de reparação histórica. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que o Pará registrou 563 casos de racismo em 2024, um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior. Entidades quilombolas reforçam que racismo é crime e que o desafio não é apenas garantir o acesso, mas também a permanência e a segurança desses estudantes na universidade. Essa reportagem especial foi publicada no Tapajós de Fato, escrita pela jornalista quilombola da Coordenação das Associações de Remanescentes de Quilombos do Pará, a Malungo, Maiara Abreu. Brasil e mundo. O Tapajós conectado ao que acontece no país e no mundo. Licenciamento ambiental entrou em vigor após 180 dias da sanção presidencial.
No mesmo período, o Congresso derrubou vetos do presidente Lula e 3 ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas no Supremo Tribunal Federal. As ações questionam trechos da nova lei e também da licença ambiental especial, que flexibiliza regras para projetos considerados estratégicos pelo governo federal. Partidos e organizações da sociedade civil afirmam que as mudanças podem fragilizar o licenciamento, gerar insegurança jurídica e violar direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Entre os pontos criticados estão a dispensa de estudos de impacto ambiental em alguns casos, a simplificação de licenças e a transferência de responsabilidade da União para estados e municípios. As ações questionam o prazo de até 1 ano para a análise de licenças especiais e o não reconhecimento de territórios indígenas ainda não demarcados. As ADIs estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ainda não há decisão sobre os pedidos de suspensão imediata da lei. Câmara aprova a criação da Universidade Federal Indígena e projeto segue para o Senado. A proposta prevê sede em Brasília, campi em diferentes regiões e gestão com reitor e vice-reitor indígena. E agora vamos ouvir na reportagem da Rádio Câmara. O outro projeto aprovado criou a Universidade Federal Indígena, iniciativa que contou com a participação de representantes dos povos indígenas. De acordo com a proposta, os cursos de graduação e de pós-graduação serão ofertados em áreas de interesse dos povos indígenas, com ênfase em gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, estudo das línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias, formação de professores e demais áreas consideradas estratégicas para o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas. O projeto, que teve como relatora a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, permite que a universidade crie processos seletivos próprios, depois de ouvidas as comunidades indígenas, e os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por professores indígenas. Deputados da oposição criticaram a proposta, como Rodrigo da Zaeli, do PL do Mato Grosso. É eleitoreira e de difícil execução. Muito bonito aí falar que vai montar uma universidade indígena. Mas hoje eles já têm vaga garantida em várias universidades federais, a cota. E lá na minha cidade, Rondonópolis, não consegue preencher essas cotas com estudantes indígenas. Então nós vamos criar uma universidade só para indígena agora. E será que o branco vai ter cota lá também ou não? E os indígenas de todas as universidades que têm a cota, vai deixar de existir a cota para ter a sua própria universidade? A bancada do governo defendeu o projeto. Para o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, a criação da universidade faz justiça e protege conhecimentos ancestrais. É fazer justiça com os povos originários. É fazer justiça com o conhecimento ancestral que é cientificamente comprovado, como nos sistemas agroflorestais que foram incorporados pela ciência, que é da ancestralidade. É reconhecer as diferentes culturas. É reconhecer as diferentes experiências humanas no nosso país. Nem a Universidade Federal Indígena, nem a Universidade Federal do Esporte vão começar a funcionar imediatamente. Os 2 projetos prevêem que elas terão sede em Brasília. Poderão ter unidades em outros estados, mas para isso é necessária a previsão de recursos no orçamento, o que ainda não existe. Os 2 projetos foram encaminhados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Brasil e mundo. O Tapajós conectado ao que acontece no país e no mundo. E agora, com os pés no território e olhos voltados para o mundo, a gente destaca um dos assuntos mais comentados da semana, que foi muito além do entretenimento para os povos da América Latina. O show manifesto do porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl. Confira o resumo na reportagem da TV Brasil. 13 minutos para Bad Bunny fazer história. Benito Antônio Martínez Ocasio homenageou a cultura latina, especialmente a porto-riquenha, terra natal do cantor e território norte-americano. Cenas cotidianas, como agricultores com chapéus tradicionais pava, jogadores de dominó e boxeadores, fizeram parte da apresentação, que também trouxe um palco batizado de La Casita, ou A Casinha em português, repleto de celebridades latinas. O show teve ainda participações especiais, como a de Lady Gaga, trazendo uma versão em salsa de Die With a Smile.
Conterrâneo de Bunny, o cantor Ricky Martin interpretou a canção Lo que passou a Hawaii. O espetáculo fez ainda uma referência aos 3 Grammys que o astro venceu uma semana antes. A única frase dita em inglês por Bunny durante toda a apresentação foi exatamente Deus abençoe a América. God bless America! E foi seguida pelos nomes de todos os países do continente americano. Peru, Equador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guyana. Telões dentro do estádio exibiram o discurso do artista no Grammy com a frase: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor". O show terminou ao som do sucesso Debí Tirar Mais Fotos e com o artista segurando uma bola de futebol americano com a inscrição Juntos Somos a América. Desde o início, a escolha de Bad Bunny para o show do intervalo gerou críticas de conservadores, devido às posições públicas do cantor contra a política de imigração dos Estados Unidos. Na rede social do presidente dos Estados Unidos, a Truth Social, Donald Trump disse, abre aspas, "O show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos. Não faz o menor sentido, é um insulto à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo. E a dança é nojenta, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo em todos os Estados Unidos e no mundo inteiro", fecha aspas. Agora, no quadro Territórios e Direitos, vamos trazer as lideranças Lucas Tupinambá e Jackson Tapajós para conversar com a gente. Territórios e Direitos. As vozes dos povos e comunidades direto do território. Olá, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Lucas Tupinambá está aqui com a gente. Ele é coordenador do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, que representa os 14 povos do Baixo Tapajós e está na linha de frente da mobilização contra a privatização do Rio Tapajós e o decreto 12.600. Lucas, explica para a gente como está se dando toda essa ocupação na frente da Cargill. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Bom, este ato está acontecendo na Cargill hoje, está completando 23 dias de ocupação. É um ato que, desde o seu início, vem ganhando uma proporção, tanto a nível municipal e nível nacional, e também posso dizer que a nível mundial, que é por essa pauta do decreto 12.600, que é uma pauta que vai impactar diretamente o Rio Tapajós, onde nós estamos, Rio Madeira e o Rio Tocantins. Então, nós nos sentimos no dever, naquela ocasião, organizarmos esta ocupação num ponto estratégico, que é a Cargill, que é uma das maiores multinacionais exportadores de grãos do mundo. Então, nós estamos na resistência, né, nesta ocupação. Bom que se diga que são momentos que são necessários, são lutas que são necessárias pelo bem, né, do bem viver, que essa é a pauta que a maioria das vezes falamos, e pelo bem da soberania da população do Rio Tapajós. Obrigada, Lucas. Me fala, então, o que, na prática, o decreto 12.600, que autoriza a dragagem e a hidrovia, representa para os povos indígenas? Primeiramente, um impacto imensurável. A partir do momento que se draga um rio, você vai estar impactando diretamente em algumas partes a soberania alimentar do povo. Bom que se diga que o DENIT já fez estudos ao decorrer do Rio Tapajós, e no território Tupinambá tem um lugar chamado Ilage. E esse espaço já está na rota de fazer implosão. Implosão é totalmente retirar as pedras de lá através de uma explosão. E nessa Ilage, além de ser um espaço sagrado para nós, povos indígenas daquela região, também é um espaço de reprodução dos peixes, um espaço de reprodução dos tracajá, dos quelônios por geral. Com a implosão, vai causar um grande desequilíbrio alimentar para o nosso povo. Por esses motivos,
Nós estamos nessa dianteira de luta. É certo dizer que já tem uma licença para dragagem desde 2025. Essas dragagens vão impactar diretamente os territórios que já estão ali no decorrer, que na ocasião desta liberação de dragagem, eram 3 pontos aqui no Baixo Tapajós que seriam dragados. Já este decreto 12.600, ele permite fazer uma dragagem sem consulta aos povos, mas permite fazer uma dragagem no decorrer do rio dos perímetros, em frente ao município de Santarém, a foz do Rio Amazonas, que é aqui os Contos das Águas, que a gente diz, até o município de Itaituba, na região de Miritituba. Quem foi em Itaituba sabe que Miritituba fica de um lado e Itaituba fica de outra margem do rio. Então, vai causar também um grande impacto às embarcações dos nossos rios, que certamente as dragagens para passar os fluxos de navios. Navios hoje que estão aqui em diversas partes em frente ao município de Santarém. Bom, além da poluição visual, tem vários e vários impactos que isso podem trazer ao nosso povo. Sim, a gente já tem acompanhado nessa mobilização nesses 20 dias e tem visto que vocês têm buscado diálogo, né, com o governo federal, diálogo com os representantes. Como vocês avaliam a postura do governo durante as negociações até agora? É bom que se diga que as negociações com o governo se iniciaram na semana anterior, inclusive desde o início nós já tivemos contato direto, até intermediações para eles chegarem até aqui na ocasião da semana. E nesta semana nós estivemos lá em Brasília, onde eu posso considerar que fizemos uma retomada das negociações. Isso é uma coisa que é muito aberta de se dizer. O movimento indígena que está ocupando a Cagil está em negociação com o governo. A partir do momento que o governo dá sua proposta na mesa do que quer e o movimento indígena entrega o que quer, isso é uma negociação. Então, nós estamos numa negociação com o governo e a nossa proposta que está na mesa do governo é revogação do decreto 12.600 e o cancelamento imediato do edital das dragagens que eu citei anteriormente, que já estão impactando as comunidades no Tapajós, e as publicação de ambas no Diário Oficial. Eu posso dizer que o governo federal já está conversando e dialogando de uma outra forma da forma que foi iniciada naquela ocasião. Mas eu digo que tem muito caminho a ser andado. Nós estamos vindo aí, vamos começar a iniciar um feriado muito prolongado, que é esse feriado do Carnaval, que isso também pode esfriar as negociações, mas é importante dizer que o movimento indígena vai continuar firme na ocupação, continuará firme nas suas posições, tanto ideológicas, mas dizer que nós, povos indígenas, somos apenas uma parcela dessa ocupação. Esta ocupação é pela sociedade que vai ser impactada nesses 3 rios, Tapajós, no Rio Madeira e no Rio Tocantins. Obrigada, Lucas. Obrigada pela sua presença. Se você quiser deixar mais uma mensagem para o nosso público, fique à vontade. Bom, eu quero aqui agradecer o espaço, mais uma vez, que vocês vêm dando para os nossos atos, né? Principalmente os atos que é em favor da vida, em favor dos direitos e soberania do nosso povo. Estamos passando pelo momento mundial que não nos permite ficarmos acomodados. Eu penso que se nós realmente não levantarmos nossas vozes e pensarmos diretamente na soberania dos nossos povos, provavelmente vai ter muitas perdas de direitos. E é importante nós nos posicionarmos sobre esses casos. Não se trata de disputa partidária, de bandeiras ideológicas, se trata de um bem maior, que é o Rio Tapajós, e por esse motivo nós estamos aqui. Então é isso. Obrigado. Obrigada. Territórios e direitos. As vozes dos povos e comunidades direto do território. Boa tarde.
boa tarde, Jackson. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente trouxe também uma segunda liderança, que é o Jackson Tapajós. Ele é indígena do povo tupinambá do Baixo Tapajós, estudante de História pela Universidade do Oeste do Pará, liderança jovem e atual secretário do Conselho Indígena Tupinambá, o CITUP. Jackson, a gente tem visto que a juventude indígena também está nessa luta, também está nessa resistência e tem tomado a frente na ocupação. Na tua avaliação, como a juventude indígena tem contribuído para a mobilização na frente da Cargill? Bom, a gente, enquanto juventude, né, a gente é orientado pelas nossas lideranças, não tomamos nenhuma decisão sem consultar nossas lideranças. Então, assim, a juventude, ela desenvolve um papel muito importante ali na ocupação e em todos os movimentos que é liderado pelo movimento indígena, que é de estar ali mesmo, junto às nossas lideranças, nas mobilizações, também, por exemplo, um exemplo que eu trago é que são a juventude que está ali fazendo a guarda do local. Então, isso é muito importante, a juventude também tá junto às nossas lideranças, né? Porque é onde a gente vai aprendendo e também vem formando novos líderes. Então, acho que, assim, a juventude ela é muito importante nesses momentos, até mesmo, assim, é importante ouvir a juventude, né, nas tomadas de decisões também, porque impacta diretamente a nossa vida enquanto juventude que vem do território, que nasceu lá, que vive lá, e, assim, quando fala que o Tapajós está ameaçado, não é só o Tapajós que está ameaçado, mas nós, enquanto juventude, também estamos ameaçados. Sim, nesse ponto, a gente observa, por exemplo, que a juventude e as crianças estão ali naquela ocupação, estão ali junto com as lideranças e com os pais. E se a gente for ver por um outro lado, outras crianças que não são indígenas, por exemplo, e jovens, estão por aí vivendo sua vida, na escola, brincando, enquanto isso, as lideranças e a juventude e as crianças estão ali na mobilização, né? E o que significa isso, as juventudes e as crianças já estarem na luta desde cedo? Bom, lá a gente tem o Espaço Parentinho, né, que foi idealizado logo no primeiro dia de ocupação. A gente viu que tinha muita criança lá e a gente pensou, nossa, a gente precisa fazer com que essas crianças permaneçam aqui, porque é importante que as crianças elas estejam acompanhando seus pais desde pequeno para saber a importância da luta, a importância de a gente estar ocupando esses espaços. Não é dizer que a gente está lá só por estar, né? As crianças elas vêm aprendendo que a coletividade também como que a gente se organiza. Então, as crianças desde cedo elas já vêm aprendendo com a gente, com os seus pais, com as lideranças. E lá nós temos o Espaço Parentinho, que é um espaço muito importante para a gente, não só para a gente, mas muito mais para as crianças também, que estão ali, como eu falei, estão aprendendo desde cedo sobre... Até mesmo ontem eles fizeram vários vídeos falando sobre o Rio Tapajós, sobre a defesa do Rio Tapajós, e uma coisa que eu vi que eles citaram foi corretamente os impactos do decreto 2600/2025. Então, eles já vêm aprendendo. Então, é muito importante que os pais tragam, né, seus filhos para dentro da luta. Você falou sobre essa produção, né, de vídeo com as crianças, e a gente tem visto, por exemplo, que a comunicação do movimento indígena tem sido uma ferramenta de luta, né? Os jovens, além de estarem à frente da segurança, como você falou, também estão à frente da comunicação. A gente, por exemplo, aqui no Tapajós, de fato, quando a gente não pode estar na ocupação, ou quando vocês fazem alguma ação que a gente não estava lá, a gente recorre às redes de vocês para acompanhar, porque a comunicação indígena tem sido essa fortaleza e esse espaço de visibilidade para a luta que vocês estão fazendo, né? Qual a importância dessa comunicação? Bom, hoje nós temos os comunicadores dos territórios, né? Temos os comunicadores do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que é o nosso conselho maior, mas também temos os conselhos dos nossos territórios. E essa galera eles vem fazendo um trabalho muito bom de comunicação, porque a gente sabe que as outras mídias muitas vezes só mostram o que eles querem.
Então essa galera mostra o que realmente está acontecendo ali. Então eu digo que a comunicação hoje ela virou a nossa principal arma de defesa também. Então essa galera vem desempenhando um trabalho muito bom na comunicação. Por exemplo, eles desenvolveram esse trabalho muito bem também, foi na ocupação que teve ano passado, que foi o fechamento da BR, e também a ocupação na SEDUC, pela revogação da lei 10.800. Então eles fizeram esse trabalho muito bem também lá, porque a gente vinha sendo atacado, né? E eles mostravam o que realmente estava acontecendo e muitas vezes mostrando a verdade do que o governo não mostrava. Então, eles fazem um trabalho muito importante e muito bom também. Sim, muito obrigada, Jackson, muito obrigado por trazer essa visão da juventude indígena para a gente. Se você quiser deixar alguma mensagem, falar também quais são as redes do CITA, as redes do Situpi, para a nossa audiência continuar acompanhando a ocupação indígena. Bom, a mensagem que eu deixo hoje é que, na verdade, é mais um chamado para que as pessoas possam vir somar com a gente nessa luta, que é em defesa do Tapajós, do Rio Tapajós, em defesa da vida, e também as nossas redes, o @Cita, CitaBT, e também tem o Situpi, que são nossas redes, que por lá tem tudo que está rolando na ocupação. E, mais uma vez, eu reforço, né, chamar essa galera para vir somar com a gente na luta, né, que é muito importante nós estarmos lá. A gente não está à toa lá. A gente está lá lutando em defesa de algo, que é em defesa do Rio Tapajós. Obrigada. Agora, a gente vai com o nosso repórter João Paulo no quadro Pílula de Fato. Hoje ele vai falar sobre transição justa. Pílula de Fato. O que é verdade e o que não é para você não cair em desinformação. A COP30 foi há quase 3 meses aqui no Brasil e muito se falou dos acordos que foram ou que deveriam ter sido feitos. Um tema bastante falado foi transição justa. E durante a conferência o mundo pôde olhar para a Amazônia. E a palavra de ordem foi: não adianta salvar o clima se a gente esquecer as pessoas. Agora, trazendo para a nossa realidade, a gente tem uma ocupação liderada por povos indígenas que dura mais de 20 dias em frente a Cargill, na cidade de Santarém. E essa ocupação é contra o decreto 12.600, que autoriza a dragagem dos nossos rios. Mas antes, a gente precisa entender o conceito de transição justa, porque é o que busca garantir a mudança para uma economia mais limpa, com menos emissão de gases poluentes que provocam o aquecimento do planeta. Ela é uma economia ecologicamente sustentável, feita de forma inclusiva e equitativa, buscando assegurar que os custos e os benefícios desse processo sejam distribuídos de maneira mais justa entre todos. Na prática, significa proteger os trabalhadores que perderão seus empregos em setores poluentes e buscar uma requalificação profissional e criar novas vagas verdes. Nessa definição, a gente precisa também incluir que é preciso respeitar as comunidades tradicionais e os povos das florestas nas decisões e combater a pobreza energética, para que ninguém, especialmente os mais vulneráveis, sejam deixados para trás numa corrida por um futuro mais limpo. Por isso, quando falamos de transição justa, estamos falando de pessoas. E a gente sabe que a COP30 foi a COP das pessoas, justamente por toda a mobilização da sociedade civil dos mais diferentes lugares e principalmente do Brasil, que se mobilizaram desde o primeiro momento em que o Brasil foi anunciado como a sede da COP30. E ainda durante a COP30, os indígenas que estão na frente da Cargill, eles fizeram manifestações de grande impacto em Belém, denunciando o decreto 12.600 sobre a dragagem dos rios na Amazônia, principalmente o rio Tapajós. E é aí que a gente percebe que o Brasil está longe de promover política de transição justa. Quando a gente olha para o local do problema, a dragagem do rio Tapajós é entre o município de Itaituba e Santarém. Então, sabendo que tem-se o interesse de dragar rio abaixo, é preciso olhar o que se desenha acima. No caso, a Ferrogrão. São 933 quilômetros de ferrovia que o governo quer construir entre Sinop, no Mato Grosso, e o distrito de Miritituba, no município de Itaituba. Essas obras estão dentro das delimitações do Arco Norte, que é um conjunto estratégico de portos e estações de transbordo na região norte e nordeste do Brasil, envolvendo o estado do Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia,
e o Maranhão. E quem se beneficia com todas essas obras? O agronegócio, principalmente a produção do Mato Grosso. E quando você para olhar essa quantidade de obras, que na verdade são projetos de destruição, é possível ver que estamos longe da transição justa. Ela chega a ser quase utópica no cenário atual. A lógica é simples. Se há investimento em obras desse tipo, é porque há uma expectativa de aumentar a produção e facilitar o escoamento. E os problemas vão se escalando, porque no Brasil o agronegócio é o principal responsável pelas emissões de gases poluentes que estão fazendo o mundo aquecer. Sabe por quê? Porque aqui as maiores emissões se dão pela mudança do uso do solo, e quem mais promove isso em terras brasileiras é o setor do agronegócio. Então, se o Brasil realmente quisesse liderar pelo exemplo, deveria, antes de mais nada, olhar para dentro de si e ver o que ainda é viável daqui a 20 ou 50 anos. Porque colapsar a natureza, destruir floresta para plantio de soja, de milho, e privatizar e destruir os rios, e assim como violar direitos constitucionais e mentir para a população para ficar bonitos nas manchetes internacionais, não parece ser um caminho acertado para promover transição justa. Ainda mais que transição justa não se faz de forma isolada. Como eu disse no início, é preciso respeitar e incluir comunidades tradicionais e os povos da floresta nas decisões, e a ocupação da Cargill é uma clara resposta de que nem o mínimo está sendo feito. A transição justa passa pela transição na forma de envolver e desenvolver economicamente, e nisso botando as pessoas no centro das políticas de governo. Essa foi a estreia do nosso programa Canoa de Notícias. A gente pede desculpa por alguma coisa, porque hoje foi a nossa estreia, a gente estava muito nervosa, né, Isabelle? Sim. Mas nos próximos programas a gente promete melhorar. Hoje você acompanhou os principais acontecimentos com destaque para a ocupação indígena no terminal da Cargill, em Santarém. É fundamental que nós, do Tapajós, e toda a sociedade some nessa resistência em defesa do nosso rio e dos nossos direitos. Se você não pode estar presencialmente na ocupação, é possível apoiar com doações para que o movimento siga firme. Mais informações sobre como ajudar estão no Instagram do CITA, no perfil CITABT. Você também pode rever as notícias de hoje no site tapajosdefato.com.br e nas nossas redes sociais. Este programa fica disponível no site radiobanzeiro.com, no Instagram e no YouTube. Agradeço a Isabelle por dividir a bancada hoje comigo, e a cada semana você vai ter um repórter do Tapajós de Fato aqui apresentando o jornal. Eu sou Lana Paula e ficamos por aqui. Até a semana que vem. O Canoa de Notícias fica por aqui. Você ouviu as principais notícias do Tapajós, da Amazônia, do Brasil e do mundo. Um programa do Tapajós de Fato, com os pés no território e olhar atento à realidade. Até a próxima edição.